Esse vídeo é o primeiro de uma série que vai falar sobre generalização em aprendizado de máquina. Como exemplo, a gente vai começar com a generalização baseada em instância. Vemos aqui um gráfico. Nesse gráfico temos exemplos de bolinha azul e quadradinhos amarelos. Quando a gente tem uma amostra nova, a gente vai tentar descobrir que grupo pertence. A gente pode procurar pelo vizinho mais próximo. A amostra que for mais próxima, a gente vai atribuir a esse exemplo novo o exemplo que a gente já tem na base. Isso não precisa ser limitado só a um exemplo. A gente pode limitar 2, 3, 4. Normalmente se usa ímpar, principalmente quando a gente está lidando com um problema binário. Então, para entender como funciona o vizinho mais próximo, vamos fazer um notebook para isso. Temos aqui o notebook do vizinho e a gente vai usar agora mais uma base dos toy datasets do scikit-learn. Então, from sklearn.datasets import loadwine. Vai importar a base wine. Vamos olhar como essa base funciona. O que tem nessa base com wine.keys. Aqui a gente vê o padrão que tem nessas bases. Vamos colocar aqui no X e no Y os valores dos dados e dos targets, respectivamente. E aqui x.shape, y.shape e set y, porque eu sei que é um problema de classificação. Então nós temos 178 exemplos, 13 características, 178 respostas. Cada exemplo tem apenas uma resposta, então é uma base não é uma base multirótulo, e nós temos 3 classes nessa base. Vamos só agora criar um gráfico para a gente conseguir visualizar essa base. Vamos aqui importar matplotlib.pyplot splt. Aqui eu já escolhi as características que vão permitir que a gente visualize melhor esse problema. Então vamos colocar aqui característica 6 e característica 9 e vamos plotar aqui xlabel f. Aqui a gente vai colocar o número da característica para a gente saber qual é a característica que a gente está usando. Aqui a gente vai colocar o nome. A gente pega da base wine.featurenames e a característica aí. A gente vai fazer quase a mesma coisa para o ylabel. E agora a gente vai plotar isso para cada classe. Vamos fazer assim: for k in set y, vai passar classe a classe. A gente vai plotar no plt.plot o x, todos os exemplos do x da coluna I, se o y for igual a k. E depois, todos os exemplos da coluna J, se o
y foi igual a k. Vamos colocar aqui bolinha para todos e vamos colocar o label aqui para ver o nome de cada classe, né? Label fstring, e a gente coloca while ponto target names da classe K. Agora vamos plotar a legenda e vamos ver o gráfico. Vamos ver se está tudo funcionando, se tudo está correto. Nem tudo está correto. Qual é o erro aqui? pyplot as plt. Ok, agora tudo está correto. Então, esse aí é o gráfico que está aparecendo para duas características apenas. Vamos fazer uma cópia dessas características aqui. Colocar x69 recebendo o x. Todos os exemplos da coluna 6 e da coluna 9. E a gente vê o x69.shape aqui. Então agora a gente só tem essas duas características que a gente está visualizando no gráfico. Vamos continuar aqui e vamos começar agora o nosso classificador. Como que a gente vai fazer esse classificador? Vamos seguir a ideia de criar uma classe para ele. Vamos colocar aqui class vizinho. Esse vizinho nosso vai ter só... A gente só vai procurar o vizinho mais próximo, não vai procurar o primeiro, o segundo, o terceiro, os N mais próximos, não. Vamos procurar só o mais próximo para facilitar. Para a gente treinar esse classificador é muito fácil, porque a gente pode receber uma base de dados, os labels dessa base, né, as respostas dessa base, e a gente atribui a variáveis desse objeto, x, self, y. E está treinado. Pronto, o classificador ele só faz isso porque ele vai utilizar esses dados aí para gerar a resposta depois. Agora a gente tem que fazer a predição. Então, def predict self x. Então agora, para eu predizer, eu vou ter que passar por todas as instâncias e medir a distância. Mas vamos começar pensando assim: como é medir a distância? O que é a distância? Vamos voltar para cá. O scikit-learn ele fornece já para a gente algumas formas de calcular a distância. A que a gente vai usar é a distância euclidiana. Não vamos falar agora sobre essas outras distâncias, mas a gente vai voltar nisso depois. Como calcular a distância euclidiana? Vamos imaginar dois pontos aqui. Essa bolinha laranja e essa bolinha azul em um plano cartesiano de duas dimensões. Para a gente calcular essa distância, vai ser a hipotenusa desse triângulo retângulo que tem A e B. Então a gente usa o teorema de Pitágoras, né? A raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado vai dar essa distância entre esses dois pontos num plano cartesiano. Só que a gente tem que fazer isso para todas as amostras. Eu tenho uma amostra nova, eu vou ter que colocar isso para todos os exemplos que eu tenho na minha base, que está guardado. Então eu vou ter que passar um por um e escolher o menor deles. Como fazer isso? Vamos voltar aqui para o código. A gente vai ter um ypred e aqui a gente vai ter que usar o NumPy. np empty
E sempre a gente vai fazer aqui o x com o shape 0, quer dizer, eu vou ter que ter a mesma quantidade de respostas igual a quantidade de exemplos que eu tenho, e só isso vai ser o meu y_pred. Então, eu vou colocar aqui import numpy snp. Pronto, já importei. Agora, para cada instância dessa, eu vou ter que calcular cada instância que está na predição, eu vou ter que calcular a distância dela para todas as instâncias que estão na minha base. Então, eu vou ter que percorrer aqui, ó, for i em range do x.shape 0, vou percorrer todas e vou calcular as distâncias. Essas distâncias, seria interessante que eu tivesse um método que calculasse essa distância para todos os outros, porque esse método eu poderia alterar a forma de calcular a distância se eu quisesse uma distância diferente. Então, vou colocar aqui distância recebendo o meu xi, que é o x que eu preciso descobrir agora. Então, aqui eu vou fazer a minha função, o meu método que calcula a distância. Distância, e vai receber self, vai ser um método de instância, e aqui eu vou calcular a diferença entre tudo que eu tenho na minha base, que eu treinei o meu classificador, subtraindo desse vetor que eu estou passando para calcular a distância. E eu vou ter que elevar ao quadrado. Então, eu vou pegar essa diferença e elevar ao quadrado. Esse quadrado eu vou ter que somar todas as colunas dele. Então, eu vou colocar aqui a soma, que vai ser igual a np sum no quadrado no eixo 1. E eu vou ter que agora fazer a raiz quadrada. A raiz vai ser np_qrt de soma. A raiz quadrada já é a distância, então eu retorno a raiz. Essa é a forma que a gente vai calcular a distância euclidiana. Tem que colocar um ponto aqui, np_qrt. Ok, agora que as distâncias já foram calculadas, eu tenho que encontrar qual é a menor dessas distâncias, qual é a amostra que tem a menor distância. Eu vou pegar isso pelo argmin. Então, o vizinho mais próximo vai ser np.argmin, porque eu quero o índice do menor, eu não quero saber qual o valor que da menor distância, distâncias. E agora eu vou colocar no meu y_pred, na posição I, que o mais próximo dessa amostra é o vizinho que está aqui nessa posição. Então, esse é o meu vizinho mais próximo. Terminando de passar por todas as amostras que eu coloquei para predizer, eu vou retornar com y_pred. Ok, vamos testar se esse modelo aqui está funcionando. Primeira coisa que eu vou fazer é rodar o modelo de uma vez. E eu vou colocar aqui em outra célula o cálculo dele. Vou colocar modelo, vai receber vizinho
o modelo vai treinar fit com x 69 e y. Ele vai predizer modelo.predict com x 69. E agora eu vou calcular a acurácia. Eu vou importar então o accuracy score from sklearn.metrics import accuracy score. Accuracy score com y e ypred. E aqui a gente imprime a acurácia. Vamos calcular. Uau! Será que isso está certo? 100% de acerto? A gente nem usou todas as características? Na verdade, não está certo. Se a gente observar, a ideia dessa generalização é que uma amostra que não estava na base de treinamento é que vai ser verificada com todos os outros. No nosso caso aqui, nós colocamos a base de treinamento para fazer a verificação. O que acontece? Que cada exemplo que a gente pediu para predizer, ele já existe lá na nossa base. Então, o nosso classificador de vizinho mais próximo, ele memoriza tudo e generaliza pelas instâncias que ele tem na memória. Esse tipo de avaliação que a gente fez não vai funcionar. Isso vai dar uma avaliação mentirosa. 100% de acerto é porque ele decorou tudo. E o objetivo do aprendizado de máquina é que ele seja generalista, que ele consiga calcular bem para exemplos que ele não conhece. Como a gente pode fazer isso? A gente vai ter que dividir a nossa base em base de treino e base de teste. A gente não consegue, é uma forma da gente conseguir avaliar de uma forma mais justa e menos super otimista os nossos classificadores. No próximo vídeo a gente vai ver como fazer essas divisões.